na turma e na classe. Todos nós, é notório que todos nós sentimos muitas dificuldades com relação à pandemia, e que não foi só aqui na turma, mas eu acho que no nível educacional geral houve um decrescente na qualidade das aulas, né? Isso não é um privilégio só nosso aqui no seminário. De fato, a aula online é um recurso, mas não traz um grande aproveitamento, principalmente para uma classe como a nossa, que a gente só tem um encontro mensal. As escolas que têm encontros aí todos os dias com os professores, ainda que online, conseguem, claro, ter um aproveitamento melhor. Nossa faculdade, desde o início, a proposta foi aula semipresencial. Então, uma aula por mês e o restante complementado em casa pelos trabalhos. Então, eu peço aos irmãos que façam fazer valer a aula, né, dúvidas, anotações, e que façam um esforço para a gente poder estar presencialmente reunidos aqui. Alguns casos, né, mais extremos, mas que não tem outra forma, no caso como a nossa irmã Ailê, eu já liguei para a irmã Noela e falei que depois a gente disponibiliza a aula para ela poder ouvir, né? Que a Ailê, além da questão de não poder estar perto, tem a questão da visão também, então o que a gente puder fornecer de recurso para ela, a gente vai fornecer. Então a aula vai ser gravada e depois disponibilizada para o próprio recurso dos irmãos. Mas faça o máximo, se programe para estar, como é a proposta do curso, nessa uma aula presencial no mês, e que a gente possa aproveitar ao máximo, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa vinda, pela vida do pastor Luciano. Mais uma vez, pastor, agradecemos pela a vaguinha na agenda aí. Eu sei que é corrida, mas a gente precisa muito do Senhor aqui para nos ajudar aqui nesse curso. Tem sido bênção desde o início, o Senhor e outros pastores que nos ajudam, e a gente espera contar com o Senhor até o dia da formatura. Se a gente estiver formando essa turma aqui, o Senhor está lá na bancada, nos ajudando na formatura. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por mais esse dia, por essa manhã, pelo dom da vida e pela tua infinita misericórdia e graça que se renovam sobre nós nessa manhã. Senhor, mais uma vez nós estamos reunidos aqui para buscar na tua palavra, Deus, o conhecimento, buscar na tua palavra, Deus, conhecer ainda mais os teus caminhos, conhecer ainda mais o Senhor. Que nessa manhã o Senhor nos dê luz, clareia nossas mentes, ó Deus, para que possamos enxergar a tua palavra da forma, ó Deus, que o Senhor espera que nós venhamos enxergar. Ilumina o teu filho, o pastor Daniel, o pastor Luciano, e faz com que os seus lábios sejam instrumentos do Senhor para a glória do teu santo nome e para a nossa edificação também como alunos, como igreja do Senhor, Pai. Guarda aqueles que estão ainda chegando, que estão vindo para essa classe, que o Senhor os traga em paz, que o dia de hoje, ó Deus, tudo que fizermos aqui, possamos fazer para a glória do teu santo nome. É a oração que nós fazemos, desde já te agradecendo por essa rica oportunidade. E nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Luciano, fique à vontade. Irmãos, hoje o pastor José Lula não está aqui, porque ele está representando a igreja lá nas mãos. Mas se alguém tiver alguma coisa para entregar, prova ou material para entregar, se for em papel, pode me entregar que eu passo para ele, tá bom? E se for pelo e-mail, passa lá para o e-mail do curso. Muito bem, bom dia meus irmãos, graça e paz. Quero mais uma vez agradecer ao pastor Robson pelo convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Um modo, privilégio muito grande para mim. Também é um tempo de aprendizado, porque as participações de vocês aqui, as provocações, acabam suscitando questões e que acabam nos levando a pesquisar mais, a estudar mais. Além disso, a gente volta a materiais, textos, conteúdos que há muito tempo não líamos por conta da lida da igreja, do dia a dia da igreja, matéria que a gente viu no seminário, e aí a gente acaba retornando a esse material para estudar mais uma vez e aprofundar. Bom, como o reverendo pastor Robson falou, nós vamos dar continuidade, né, à análise do Antigo Testamento. É um curso, esse módulo é introdutório, então a gente não se aprofunda em algumas questões que
demandariam mais tempo e uma proposta diferente, que seria para uma... vocês estão nessa fase da graduação, seria para um outro nível, né, de formação. Então, hoje, o que é que nós vamos fazer? No módulo passado, nós vimos um pouco dos livros da lei, né? Iniciamos pelo livro de Gênesis e fomos até os profetas maiores, fazendo um estudo introdutório desses livros. E a proposta de hoje é que a gente continue fazendo esse estudo introdutório desses livros, os profetas menores, literatura de sabedoria e os livros poéticos. Depois vocês vão entender por que eu fiz essa divisão, né? Tradicionalmente se fala livros poéticos, né? Pegando ali de Jó até Eclesiastes. Mas dentro dessa divisão nós propusemos uma subdivisão e os irmãos vão entender a razão disso. Mas antes de entrar na questão introdutória dos livros, eu gostaria de dar um passo atrás com vocês, para a gente pensar, por exemplo, nós vamos iniciar hoje nos livros, nos profetas menores, mas eu gostaria de dar um passo atrás e pensar com vocês sobre a função dos profetas. O que cabia aos profetas do Antigo Testamento? Quais as principais características deles? Os profetas, eles fundamentalmente traziam uma mensagem nova, inédita, ou eles estavam reforçando para o povo de Deus algo que já havia sido deixado por Deus lá atrás. E aí nós vamos perceber que há um elemento novo, especialmente quando a gente pensa na questão do contexto, mas em termos de conteúdo, pouco há de novidade na mensagem dos profetas. Eles estão como instrumentos de Deus, trazendo o povo de volta à lei que o povo já conhecia, renovando as bênçãos e relembrando o povo das maldições que recairiam sobre eles no caso da desobediência. Uma outra questão que nós vamos lidar, ainda pensando em introdução, é um conceito que talvez você já tenha ouvido, que é o conceito de perspectiva profética. E nós vamos tentar lidar com a seguinte questão. Os profetas, eles tinham uma compreensão total das profecias que eles traziam. Eles tinham um conhecimento muito profundo daquelas profecias. Eles sabiam, por exemplo, se aquelas profecias teriam um único cumprimento, se teriam vários, múltiplos cumprimentos. Então, nós vamos observar essa questão também, que é importante. Quando a gente lê uma profecia do Antigo Testamento, por exemplo, acerca do dia do Senhor, que inclusive nós vamos usar como exemplo. Quando os profetas falavam do dia do Senhor, eles tinham essa compreensão de um dia escatológico, de um dia final. Então, nós vamos pensar sobre isso. E depois nós vamos entrar nas questões de introdução. Então, eu gostaria que vocês tivessem em mente que a nossa aula vai girar em torno desses 3 eixos aqui. Pensando na função dos profetas, observando um pouco o conceito de perspectiva profética e depois uma análise introdutória do nosso material. Já tem projeção aí? Não, né? Vai ter agora? Então, eu gostaria de começar com os 2 textos que eu sempre inicio aqui a nossa aula. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu acabei de fazer a leitura de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. O segundo texto, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós partimos da Escritura pelo seguinte, porque a teologia, a teologia é uma ciência. Há um preconceito, né, no meio científico de que
a teologia não é uma área do conhecimento que pode se embasar cientificamente, porque parte do princípio de que nós não temos um objeto de estudo, visto que a teologia é uma reflexão acerca de Deus. Deus não pode ser submetido ao método científico, ele não pode ser reduzido a um laboratório e você colocar num tubo de ensaio e estudar Deus. Então, o nosso objeto de estudo é a Escritura. E mais do que isso, a teologia, como ciência, é privilegiada porque enquanto as ciências naturais partem da revelação natural de Deus, ou seja, o objeto de estudo é a própria criação, a própria natureza, nós partimos da revelação especial. Olha, então, longe da gente se sentir diminuído, vocês estão estudando aqui para receberem o título de teólogos, né, de teologia, longe de se sentir diminuído diante das demais formações, nós nos sentimos privilegiados, porque as demais ciências têm como objeto de estudo a criação, e o nosso objeto de estudo é a Escritura, a revelação especial. Eles têm a revelação natural, geral, e nós partimos da revelação especial. Estou dizendo isso pelo seguinte, porque além de ser uma reflexão teórica, o nosso objetivo aqui é que vocês usem o que estão aprendendo aqui, que estão, né, reforçando, para o progresso do reino, para abençoar a igreja. Eu entendo que essa é a nossa função aqui. A gente não está estudando para ficar um cabeção em teologia. Apesar do ensino, do estudo ser importante, mas há um propósito final nisso. É que isso sirva, de alguma forma, para a edificação da igreja, para o bem do povo de Deus. Então, aqui a ementa da nossa disciplina, que está voltada para a compreensão do Antigo Testamento, com foco na análise da sua estrutura, constituição, propósito, teologia. Então, faremos uma análise introdutória desses aspectos que eu mencionei. É um estudo panorâmico, e hoje nós vamos focar nos profetas menores, poesia e literatura de sabedoria. Além do material, pode passar mesmo, por favor. Além do material que vocês receberam também, a apostila, nós usamos algumas obras de referência. Esse primeiro livro aqui, Lendo a Bíblia com o Coração e a Mente, de Longman III, é um livro publicado pela editora Cultura Cristã, um livro muito bom, né? O comentário de Norman Champlin, do Antigo Testamento, que é essa obra do meio aqui, ele, sem dúvida, é um dos assim, para a questão teológica, você tem que ler Champlin com as orelhas em pé, observando todos os detalhes, porque ele tem uma pegada, em alguns aspectos, uma pegada um pouco liberal. Mas nos aspectos de contexto histórico, literário, geográfico, Norman Champlin ainda continua sendo uma grande referência. Ele tem, além dos comentários do Antigo e do Novo Testamento, ele tem as enciclopédias, né, você pesquisar dados específicos, né, personagens, lugares. Então, é um acadêmico fabuloso, americano, morreu aqui no Brasil, viveu por muitos anos aqui no Brasil. Interessante, não tinha essa informação. A maior parte do trabalho de Champlin foi produzido enquanto ele viveu aqui no Brasil. Já é um autor morto. E esse livro aqui, que no meu entendimento é uma preciosidade. Entendes o que lês? O título parte daquela experiência, né, do eunuco, que estava na carruagem, lendo o livro do profeta Isaías, e Deus então manda Filipe e acompanha a carruagem, e ele se aproxima, e quando ele observa que ele está lendo a lei, ele pergunta: você entende o que está lendo? Estava lendo o profeta Isaías, ele diz: como eu vou entender se não há ninguém para me explicar? Então ele entrou na carruagem, teologia nele, Bíblia nele, e aí aquele homem, é uma obra impressionante. Então, esse livro aqui, muito bom, de Gordon DeFee e Douglas Stuart, ele é publicado pela Vida Nova. Muito bem, vamos então entrar no nosso ponto, primeiro ponto de hoje, o profetismo do Antigo Testamento.
Qual ou quais eram as funções dos profetas? Os profetas são uma vocação exclusiva do povo de Deus, o profetismo? Não. Os povos antigos, especialmente no Antigo Oriente, essa é uma prática muito comum dos povos terem os seus profetas. E o povo de Deus não é diferente. Então nós vamos pensar agora, primeiramente, nas funções deles. E a primeira que eu destaco aqui é que os profetas eram mediadores para fazer cumprir a aliança. Eles eram mediadores. Deus anunciou a execução da sua lei através deles. Então, nesse sentido, os profetas, eles são porta-vozes de Deus, no tocante à aliança. Eles não inventaram as bênçãos, nem as maldições que eles proclamavam sobre o povo da época que eles foram chamados para profetizar. Então, isso aqui é importante. Porque quando a gente pensa no ofício profético, a gente pensa em coisa inédita, né? Eu entendo que é até uma aplicação para nós hoje. Quando as pessoas, por exemplo, descolam a sua experiência religiosa da Escritura, e elas vivem o tempo todo em busca de algo novo, de coisas inéditas, de revelações inéditas. Nós vamos observar que desde o chamado profético do Antigo Testamento, não era assim. Os profetas, é claro que com algumas exceções, nós temos profetas que tinham visões extraordinárias, situações ali muito específicas, quando eles entravam em transe e Deus falava com eles de maneira para uma questão muito específica da época, mas no seu sentido mais amplo, os profetas estavam alinhados, agarrados à revelação de Deus que eles já tinham acesso. No caso, o Pentateuco. Então é importante a gente ter isso em mente. Porque a gente diz assim, não, a gente precisa resgatar aquele antigo movimento profético, né, de que Deus falava ali, fresquinho. Nós vamos observar que nos profetas, desde o Antigo Testamento, não era assim. Eles estavam, boa parte do conteúdo deles, e nós vamos ver isso na análise introdutória dos livros, boa parte do conteúdo deles vinha da lei mosaica, né, do Pentateuco, seja dos 10 mandamentos, ou do sistema completo de leis que Deus entregou por meio de Moisés. Então, 2, a mensagem dos profetas não era deles, mas de Deus. Então, esse ponto aqui, ele reforça o anterior. É Deus quem levanta os profetas. Nós vamos observar, e eu gostaria já de ler com vocês essas passagens aí, de Êxodo capítulo 3, versos 1 e 2, Isaías capítulo 6, e também Jonas capítulo 1, verso 1. Tem várias outras passagens, cada profeta tem uma passagem específica mostrando o chamado deles, mas eu pontuei essas aí. Uma do Pentateuco, outra dos profetas maiores, Isaías, e outra dos profetas menores, Jonas. Eu gostaria que alguém lesse, por favor, Êxodo capítulo 3, versículos 1 e 2. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. 1 e 2. Observe, Moisés estava lá, né, cuidando do seu rebanho, Deus apareceu a ele e o chamou, para que ele fosse levar a sua mensagem lá ao povo e também ao faraó. Moisés não acordou um dia e disse assim, olha, hoje eu vou ser profeta. Cismei que eu acho que Deus quer alguma coisa comigo. Não, Deus o chama. E se vocês lerem o relato na sequência, Deus inclusive ordena e diz a Moisés o que é que ele deve dizer ao faraó. Moisés mostra a sua reticência, eu sou pesado de língua, muito provavelmente ele tinha uma dificuldade no falar, alguns falam de gagueira, né? Ele tinha alguma dificuldade de se comunicar. Deus então diz, eu vou chamar o seu irmão Arão, e ele vai ser a sua boca. Mas você vai fazer a minha obra, você vai cumprir o meu chamado. Eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte,
Existem algumas pessoas que eles são vocacionadas, são chamadas, e outras são invocadas. Invocou que tem um chamado profético, né? E nós observamos que há uma diferença muito grande, né, entre aqueles que arrogam para si esse chamado profético e aqueles que de fato Deus chama. Ele chama e capacita. Então, essa é a primeira passagem que eu gostaria de deixar aqui. Segunda, Isaías capítulo 6. O texto menciona aí um período histórico, né, no ano da morte do rei Uzias. Depois que você lê com atenção o período do reinado de Uzias, foi um período conturbado, um período difícil por conta da apostasia. Nós observamos no Antigo Testamento essa alternância. Quando Deus levantava um rei, que esse rei andava nos caminhos do Senhor, o povo tendia a seguir a lei de Deus. Quando o rei andava fora dos caminhos do Senhor, o povo costumava seguir o rei. O período do rei Uzias foi um período conturbado. Nesse período, Deus então chama o profeta Isaías. Ele tem uma visão, e aí depois que ele vê tudo aquilo, ele diz: ai de mim, estou perdido. E aí a pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Deus então chama o profeta Isaías para proferir a mensagem de Deus para o povo. E o terceiro texto que eu pedi a alguém que leia, Jonas capítulo 1, verso 1. Jonas capítulo 1, verso 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Mitai, dizendo: Leu 2 também. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Observe. Deus chama, ordena o local onde deveria exercer o seu ofício, o seu chamado profético, e o que ele deveria dizer. O que ele deveria dizer àquele povo. Então, Jonas não se sentiu chamado por si mesmo. Ele não, apesar dele, a história de Jonas é complicada, porque está diante de nós aí um profeta que literalmente desafia Deus. E nós observamos na vida de Jonas um processo de decadência visível, né? Ele está na cidade, ele desce ao porto, do porto ele vai ao navio, do navio ele vai para o porão do navio, depois ele sobe, é jogado ao mar e literalmente ele vai lá para as profundezas. O cântico e a oração dele descreve ele nas profundezas, no estômago do grande peixe. Então nós observamos esse profeta, alguém que desafiou o chamado de Deus. E aí nós percebemos um processo de derrocada, um abismo, chamando outro abismo, como diz o salmista, né? Porque ele estava indo contra o chamado e o local que ele deveria exercer o seu ofício, o seu chamado profético. Pastor, todo chamado tem que ser hoje? Como? Todo chamado tem que ser atendido hoje ou tem prazo para esse chamado? Bom, depende da vocação que Deus chamou você para exercer, né? Na verdade, todos nós somos chamados para servir hoje, como servos de Deus. Todos nós somos, de alguma forma, somos chamados e enviados. Em qualquer, no seu sentido mais amplo, todo servo de Deus é um profeta e um apóstolo. Ele é um profeta porque ele é chamado por Deus para uma missão específica, para anunciar a sua mensagem. Nós somos profetas. Todo crente é um profeta. Nós somos apóstolos, porque o conceito de apóstolo é enviado. Não somos apóstolos como os 12, porque há um uso restrito da palavra apóstolo que se aplicou aos 12. Mas a igreja é apostólica. Então esse chamado é para hoje. Agora, existem algumas vocações específicas. Por exemplo, a vocação missionária, a vocação pastoral, que isso demanda uma série de coisas que precisam ser observadas, né? O tempo de preparação é
uma pergunta muito recorrente que as pessoas fazem. Como entender que eu sou um chamado de Deus para uma vocação específica? Vamos pensar aqui na vocação pastoral. Há um testemunho interno do Espírito Santo, isso é muito importante, isso é subjetivo. Há um testemunho externo do povo de Deus, né? O povo de Deus olha para você e lhe vê como alguém vocacionado para aquela área específica. É algo que você se sente realizado fazendo, né? E para essa vocação específica, para esse chamado específico, isso demanda tempo. Agora, Arnaldo, há um sentido em que essa chamada é para hoje. Nós somos chamados por Deus para levar a sua mensagem hoje, agora. Né? Eu não preciso de um curso de teologia para dizer assim, olha, e agora eu posso pregar o Evangelho. Não. Essa é uma questão que as pessoas às vezes dizem, eu não sei pregar o Evangelho, eu não sei responder o chamado de Deus. Diga quem você era e o que Jesus fez na sua vida. E se essas transformações são observáveis, isso é suficiente. Você não precisa necessariamente saber articular sobre todos os artigos da fé, com profundidade. Mas fale daquilo que foi, do que Deus fez na sua vida. Então, o chamado é para hoje. Há um chamado para hoje. Pode voltar parece que tem um slide anterior. Parece que tinha, né? Tinha. Então, nós já falamos basicamente sobre isso aqui. Ficou respondido, Arnaldo? A palavra profeta vem de uma expressão chamada navi, né? E que vem de um termo, de um verbo, chamar. Ou seja, Deus chama. Então, pela palavra de Deus, os profetas até mesmo instalavam ou depunham reis e declaravam a guerra e se opunham à guerra. Aí nós precisamos entender que o chamado profético do Antigo Testamento havia uma mistura entre o Estado era teocrático. Posteriormente, houve uma separação de esferas de soberania. Ou seja, o Estado não se interfere nas coisas da igreja, não deveria, e a igreja cuida das coisas que são próprias do reino de Deus. O propósito da igreja não é lidar com as questões do Estado, questões políticas, apesar de que essas coisas nos envolvem. Mas no mundo antigo, especialmente nesse período aqui, havia uma relação muito próxima. É tanto que nós temos profetas que viviam na corte, como é o caso de Natã. Então, por meio da palavra dos profetas, o rei poderia ser deposto. Os reis perseguiam os profetas quando eles traziam uma profecia que não era muito interessante para eles. É por isso que surgia no Antigo Testamento, e surgiu, e hoje ainda tem, os falsos profetas. Que o rei estava lá, vivendo no pecado, como é o caso de Manassés, e quando consultava o profeta, ele dizia, não, Deus é contigo, rei, siga em frente. Ou seja, muitas vezes eles eram chamados para, com base na lei de Deus, denunciar os pecados do monarca, do rei. E é por isso, e aí inclusive na apostila, nós observamos que foram poucos os profetas que eram profetas da corte. A maioria deles vivia fora da corte. Porque o risco de contaminação, de confundir as coisas era muito grande. Você muito próximo ali do poder, você poderia acabar suprimindo a sua voz profética para, de alguma forma, se tornar ali bem articulado no meio da corte. Mas o fato é que nós observamos que, pela palavra de Deus, através dos profetas, reis eram instalados, como no caso de Samuel. Deus chama Samuel para ungir Saul. Posteriormente, a Davi. Mas o próprio Deus chama Samuel também para dizer a Saul, Deus tomou o reino das tuas mãos e entregou a outro, porque você foi desobediente. Melhor obedecer do que sacrificar. Tá? Pastor Robson. Não, também para não morrer. Exato. Exatamente. Eu fiquei com essa dúvida aqui uns dias, e pode ser que não volte mais naquela passagem lá de Êxodo, quando fala o anjo do Senhor. Eu estou lendo um livro e ele pegando o Cristo toda a escritura. Pode me E o ligar. autor fala que todas as vezes que aparece o anjo do Senhor, ele está se referindo à aparição de Jesus Cristo no Antigo
O senhor concorda com esse ponto de vista? Bom, eu não afirmaria todas as vezes, porque me parece, eu não posso precisar aqui contigo, mas me parece que há referências ao anjo do Senhor no Antigo Testamento que não é uma cristofania, que é o texto, a expressão usada para falar de uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Existem aparições de anjos que são teofanias, o próprio Deus. E existem outras ocasiões que são anjos mesmos. Então, eu não iria tão longe de afirmar que todas as vezes, mas boa parte, uma boa parte, e inclusive os tradutores, isso aí já revela uma inclinação teológica e interpretativa, eles colocam, quando entende que é uma cristofania ou uma teofania, aparição de Cristo ou de Deus, coloca anjo com letra maiúscula. Né? Quando, por exemplo, lembra do episódio de que o povo desobedeceu a Deus, construindo o bezerro de ouro, e aí Deus se irou contra o povo e diz: a partir de hoje eu não irei mais com vocês, mas o meu anjo irá à frente. Ali, muito provavelmente, uma referência a Cristo, indo à frente do povo. Então, eu não diria todas, mas muitas vezes é uma referência, sim, a cristofania e teofanias. Os profetas e a forma que Deus fala com eles, falava com eles. E eu vi aqui, fiquei pensando em dois profetas que se destacou, Jeremias e Ezequiel. Um foi proibido de casar, né, de ter uma mulher. E o outro, Deus tirou a mulher. E Deus falou com eles, e eles mesmo assim, a gente percebe que eles cumpriram com aquilo que Deus queria que eles fizessem. E tem situações, como o profeta Samuel, você falou agora mesmo, na obediência. E tem a obediência que é pessoal, por exemplo, família deles mesmo. Eu fiquei pensando como Deus ele faz como Ele quer na vida de cada pessoa. A gente vai mencionar um pouco à frente, que é curioso que às vezes Deus usava a própria vida do profeta, a família, os aspectos mais pessoais, como símbolo da mensagem que ele queria transmitir ao povo. Nós vamos falar, por exemplo, do caso de Isaías e do caso de Oséias, né? Que Deus usou a experiência do casamento deles para mostrar a infidelidade do povo. O uso de símbolos é muito interessante. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão. Mas uma questão importante. Esses profetas, eles estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas por amor à mensagem, por amor a Deus. Então, isso cabe a nós como reflexão também, que hoje a gente tem que pagar um preço na nossa geração, meus irmãos. Não nos iludamos. Hoje a gente transita num ambiente em que a gente pode livremente, livremente entre aspas, a gente tem uma certa liberdade. Mas não nos enganemos que vai chegar o tempo que a gente vai ter que pagar o preço para poder dizer aquilo que Deus nos chamou para falar como profetas. Eles pagaram o preço e nós também. Não tenham dúvida de que vai chegar esse tempo. Aliás, a minha perspectiva não é de que esse mundo caminha para uma era dourada, mas é porque ele caminha para um período de intensa perseguição. Vamos lá, terceira questão aí, que eu gostaria de pontuar. A mensagem do profeta não é original. É aquilo que eu já falei, mas apenas reforçando aqui. Os profetas foram inspirados por Deus para apresentar o conteúdo essencial das advertências e promessas, maldições e bênçãos da aliança. Então, eles não trazem um elemento novo. E eu cito como exemplo aqui a passagem de Oséias, capítulo 4, verso 2. Quando ele fala sobre a condição espiritual e moral do povo, porque a gente observa no Antigo Testamento o seguinte, que a vida espiritual do povo acabava se refletindo na moral, na vida moral. Quando o povo estava espiritualmente longe de Deus, isso acabava se refletindo numa vida moral baixa, prática da injustiça, exploração do pobre, e uma série de outros pecados que a gente pode mencionar. Então, observe,
a passagem de Oséias, capítulo 4, versos 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Literalmente, Oséias está citando trechos do Pentateuco, de Êxodo 20 e de Deuteronômio. Nós encontramos ali o decálogo, os 10 mandamentos. Então, quando ele fala perjurar, e aí eu trago aqui a citação, perjurar é fazer juramento perante Deus ou amaldiçoar. Quebra do 3º mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7, Deuteronômio capítulo 5, versículo 11. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, olha, eu afirmo a você que é isso mesmo. Eu juro diante de Deus. Isso é chamar o nome de Deus em vão. É você chamar Deus para ser testemunha, usando o nome dele, os atributos dele, para uma coisa desnecessária. Então, na época do profeta Oséias, isso estava acontecendo. O povo vivendo do jeito que queria viver e chamando Deus, perjurando, fazendo juramento, dizendo, eu juro de pé junto que isso é verdade. E aí Oséias diz, o que prevalece é isso, perjurar. E nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Quebra do 3º mandamento. Aí Oséias continua, mentir. Quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho. 3º, matar. Literalmente aqui, assassinar. Que é você tirar a vida do outro de maneira deliberada, sem uma causa justa, né, pelo simples fato de subjugar a vida do outro. Então, os autores até dizem que a melhor tradução para o 6º mandamento, ao invés de não matarás, que é uma palavra mais ampla, é não assassinar, que tem um sentido um pouco mais restrito. Né? A intenção aí de tratar a vida com desdém, de maneira desnecessária e injusta. Tá? Oséias fala que prevalecia esse tipo de pecado. Furtar, o 8º mandamento. Não furtarás. Não furtarás. E aí pode ser entendido também, ampliando um pouco mais o conceito de não roubar. Né? Porque o furto é o roubo que ocorre na ausência da vítima. Né? O roubo, normalmente, ele ocorre mediante violência e tudo mais. Então, é um sentido mais amplo que você possa imaginar. O furto e o roubo também. Adulterar, 7º mandamento. Não adulterarás. Observe, Oséias está trazendo algo eminentemente novo? Não. Ele está apenas condenando o povo, as práticas do povo com base na lei que Deus já havia estabelecido no Antigo Testamento. 4º, vamos andar um pouquinho aqui, senão a gente... 4ª função do profeta, encorajar o povo de Deus a confiar na sua graça e no seu poder. Especialmente aqui os profetas de época de crise. Os profetas eram chamados a incentivar, a encorajar o povo, a repreender o povo, corrigir, exortar o povo. Aí aqui, meus irmãos, há umas 2 semanas eu fui pregar numa programação promovida pelos homens de um presbitério. O presbitério é um concílio da nossa igreja, formado por pastores e presbíteros. E aí eu fui chamado para pregar nesse encontro, que teve em Campo Formoso. E nós pregamos no texto da primeira carta de Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, ou verso 5. Quando a gente vê no capítulo 4, os últimos versículos do capítulo 4 dessa carta, Pedro está falando do sofrimento que veio sobre a igreja em decorrência da perseguição, muito provavelmente na época de Nero. E como os crentes deveriam reagir ou se comportar diante do sofrimento. E aí no capítulo 5, Pedro começa, rogo aos presbíteros, pastoreai o rebanho que há entre vós, e daí Pedro continua. E nesse texto, Pedro fala da responsabilidade da liderança da igreja diante do sofrimento.
A responsabilidade é pastorear. Os profetas foram chamados para isso, para pastorear o povo em tempos de crise. Esse é o nosso chamado profético para essa época também, meus irmãos. Estamos vivendo uma época muito difícil. E nós, como servos de Deus, somos profetas de Deus para levar ao povo consolo, exortação, ensino, encorajamento. Era esse o papel dos profetas. E nós também, na nossa geração. Eu gostaria sempre de estabelecer esse link para não ficar um negócio muito longe. Isso eram os profetas. Quem são os profetas de hoje? São os pastores, os presbíteros, a liderança da igreja. Graças a Deus que isso não tem nada a ver comigo. Não, tem sim. Porque nós somos também. No sentido mais amplo da palavra, todos nós somos profetas. Cabe a nós também essa responsabilidade de encorajar o povo de Deus e exortá-los. Quinta e última dessa parte que eu gostaria de tratar. Qual a sua visão entre os profetas que duraram até João? Os profetas duraram até João. João tem uma característica interessante, que ele é um profeta de ambas as dispensações. João tem um pé no Antigo Testamento, nesse sentido ele foi o último profeta do Antigo Testamento, e ele foi o profeta que viu o Messias. Então, entendo que essa passagem, quando diz que os profetas duraram até João, a ideia é de que o profeta maior veio. Os demais profetas eram apenas de maneira tipológica, eles apontavam para o grande profeta, eles apontavam para Cristo, que é o grande profeta. Nesse sentido, seguindo o propósito dos profetas do Antigo Testamento, exortar, ensinar o povo e apontar a lei de Deus, esses profetas, em comparação com o novo profeta que surgiu depois de João, eles são coisa pequena, digamos assim. Então, eu entendo que o sentido do texto é que toda aquela preparação que os profetas fizeram, apontando para frente, alertando o povo de Deus, teve o seu cumprimento em Cristo. O ofício profético, nós ainda continuamos profetas debaixo do ofício profético de Cristo. Ainda somos profetas. Mas, seguindo o modelo da profecia do Antigo Testamento, eles vigoraram até Cristo, que foi para quem eles apontavam. Então, eu entendo que o sentido dessa passagem é esse. Vigorou até João, porque João viu. Por isso a Bíblia diz que ele, ao mesmo tempo, ele é o mais privilegiado, mas ele é o menor, porque ele não viu o desdobramento do ministério de Cristo. Ele é o maior se comparado com os profetas do Antigo Testamento, que apontavam para Cristo a quem eles não viram. Mas ele é menor em relação a nós. Por isso que a Bíblia diz que o menor no reino de Deus é maior do que João. Porque João viu o Messias, mas não teve o privilégio de contemplar todo o seu ministério, porque ele foi morto. Então, durou até João nesse sentido. Ele viu aquele de quem os profetas no Antigo Testamento falavam e para quem o próprio ofício profético apontava. Eu vejo, hoje, quando se fala de profeta, vem muito a questão das manifestações visíveis do que os profetas faziam. Quando a gente vê o Antigo Testamento, normalmente, quando conversa, as pessoas lembram muito mais da parte biotécnica dos profetas do que da própria mensagem em si que eles falavam. O senhor falou aí que era condenando o roubo, né, o adultério. As pessoas lembram mais do profeta que fez comida nas fezes, que andava descalço, que casou com uma mulher adúltera. E a gente não vê muito isso no caso dos profetas neotestamentários, essas manifestações, essa parte mais biotécnica da mensagem em si. É porque mudou, por conta do que o senhor falou da questão de Cristo, ou porque era uma forma específica do povo de Deus no Antigo Testamento de entender as coisas e que agora com a Bíblia, com a revelação, não precisa dessa parte tão assim, extraordinária, né? na mensagem do profeta. Então, a revelação de Deus é progressiva, né? Na medida em que o tempo foi passando, as coisas foram ficando mais claras. Então, o próprio escritor aos Hebreus, ele responde essa questão.
Ele disse: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas de muitas maneiras, sonhos, visões, aparições, transes e tantas coisas extraordinárias. Por quê? Porque a revelação de Deus ainda estava em progresso. Nós não tínhamos ainda aquilo que os teólogos chamam de sensus plenior. Nós não tínhamos ainda a compreensão da plenitude da revelação. Uma vez que Jesus veio, que é o Verbo de Deus, é tanto que o escritor aos Hebreus ele diz que nos últimos dias ele nos tem falado pelo Filho. Nós já temos a revelação completa. Vejam, Deus pode usar aqueles meios que ele usava antigamente? Pode, Deus pode todas as coisas. Mas não é o meio ordinário que Deus usa hoje, ordinário no sentido de comum. Não é o meio comum que Deus usa hoje para nos falar. Por meio daquelas visões, aquelas aparições, aquelas coisas todas. Por quê? A revelação de Deus ainda estava num progresso, num processo. Uma vez que nós já temos a revelação plena da vontade de Deus, nós nos voltamos para ela. Agora, o ser humano é ávido por ver coisas, né? Nós somos muito sensoriais. A gente gosta de ver, de tocar, de cheirar. Não é à toa que Deus criou símbolos. Por exemplo, a Santa Ceia, os símbolos foram criados por Deus exatamente por isso, porque Deus sabe que a experiência sensorial nos toca muito mais do que apenas a questão conceitual. Por isso, por exemplo, ele criou 2 símbolos interessantes. O ritual de iniciação, o batismo, que é um sinal externo de uma graça invisível, e a Eucaristia, ou a mesa da comunhão, ou a Santa Ceia. Por quê? Para que a gente veja, a gente coma, a gente sinta. É interessante, aos domingos nas ceias, quando eu tiro aquela tampa da bandeja de cálice, né, que vem aquele cheiro, né? Isso é marcante para nós, porque nós gostamos de experiências sensoriais, né? Em todos os nossos sentidos, visão, audição e daí por diante. Mas, respondendo de maneira objetiva, elas não acontecem mais da mesma forma que antigamente, porque nós já temos a revelação plena, o sentido pleno da revelação de Deus, o sensus plenior, né? Eu falo com relação ao que tem profetas atuais, né? Não nesse sentido amplo, o senhor falou que todo mundo é profeta, mas profeta no sentido pirotécnico mesmo, que ainda usa esses tais atos proféticos. Mijar em poste em cada canto da cidade, andar descalço, jogar óleo ungido de helicóptero para tomar conta da cidade, soltar a pomba da paz para onde ela pousar, Deus me deu, andar descalço para onde eu posso botar a planta dos meus pés sem tomar posse, sem ter escritura. Sim. E aí, então não é apegado ainda a então pelo que eu entendi, ainda são pessoas apegadas ao ministério profético mais da lei do que posterior a uma revelação completa de Cristo, né? Sim. E isso é perigoso. Por mais que não pareça, de alguma forma, é um menosprezo da obra de Cristo. Que ele veio e, por uma questão didática, e a gente percebe, ele absolveu os 3 ofícios do Antigo Testamento. Profeta, sacerdote e rei. Quando eu uso ou fico em busca desses recursos, é como se eu estivesse dizendo que a obra de Cristo não foi suficiente. Daí a necessidade de eu ficar buscando estas coisas e indo atrás dessas coisas. Isso é muito, muito perigoso, né? É por isso que a gente vê, por exemplo, esses movimentos das pessoas trazendo para o contexto da igreja coisas que eram próprias da antiga aliança. Aí você vê, por exemplo, pessoas trazendo de volta o conceito de tribos, né? Nós somos a tribo tal, a tribo de Gade, a tribo de Azé, a tribo de José, a tribo de Zebulon, trazendo esses conceitos. Aquela ideia de ter uma menorá, né, que é o candelabro aceso ali em cima da mesa da igreja, né? A gente sabe que alguns fazem isso não com o sentido místico, mas há um misticismo nisso, né? De você trazer esses símbolos do Antigo Testamento, uma vez que eles já se tornaram ultrapassados, obsoletos, porque Cristo é a materialização de todas essas coisas que apontavam para Ele. Então, a gente vê, além de um profundo... Eu creio que alguns irmãos o fazem por falta de conhecimento mesmo, outros eu entendo que o fazem de maneira mística mesmo, né?
há um ranço de catolicismo ainda em nós. Tem até um livro escrito que fala exatamente isso. Protestantes com alma de católico. Ou seja, há ainda em nós ranços desse misticismo, né, que a gente carrega. Uma pergunta aqui. Na verdade, é complicado, né, relacionado às profetas, e a gente entende que Jesus, ele resume tudo. E a gente estudando, a gente vai falar dessa fala do Senhor, sempre essa fala. Porque já somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Porque ele já fez tudo. Mas quando a gente está estudando teologia, a gente vê a coisa que foi real. E como o senhor falou anteriormente, que Deus pode sim. E quem pode, quem nós vai dizer que ele não pode ainda fazer. Mas quando a gente vai para a parte da teologia, a gente entende que realmente Jesus, ele pagou aqui, ele foi rei, ele foi sacerdote, ele foi pronto. Mas, enfim, hoje, diante do que a gente está vivendo, teologicamente também pode acontecer aquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, Malaquias fala sobre o dízimo, tal. Aí já tem um Novo Testamento que diz que Jesus aí já não fala mais sobre aquilo é uma lei, não é obrigatório, tal, como Malaquias falou. Então, diante do que o pastor estava falando aí, com os atos proféticos de Moisés, que Deus deu a transformação, usou desse profeta, e hoje a gente percebe que o mundo, ou seja, a parte de movimentos nas igrejas, doutrinas, tem crescido muito nessa área de profetado, ou não mesmo de Deus mesmo usar. E dizer, não, profeta, está acontecendo como antigamente, vamos orar, vamos dar descalço, tal. Mas não precisa mais, que Jesus paga um alto preço, que é a palavra correta. Mas enfim, diante disso tudo que está acontecendo, Jesus está anulando a lei. Aquilo não pode acontecer mais porque ele pagou um alto preço por tudo isso. A gente só tem que viver o Novo Testamento. O Velho Testamento só é uma lição. Como a gente deve se deparar ou seguir esta visão? Muito bem. Qual é o problema nisso? É que quando você coloca a sua experiência pessoal como norma, você coloca a sua experiência no mesmo nível que a Escritura. Qual é a minha opinião sobre isso? A sua experiência pessoal com Deus é a sua experiência pessoal. Então eu não posso impor isso como sendo uma norma para a igreja. E aí é onde eu vejo o grande problema. Que muitas dessas experiências pessoais, elas não só são pessoais, deveriam ficar nesse âmbito pessoal, como algumas delas são conflitantes com a Escritura. Então esse é um problema. Tá? Então é por isso que entre a minha subjetividade experiencial e a objetividade da Escritura, eu fico com a Escritura. Porque a experiência é subjetiva. É algo pessoal. Tem coisas, por exemplo, tem coisas que são minhas, de experiências que eu tive com Deus. Rapidinho aqui. Deixa eu só abrir um parêntese rapidinho. Quando eu fui para o seminário, e aí eu não vou me estender porque a nossa aula aqui ela tem muita coisa aí para tratar, senão a gente vai se perder assim nessas participações. Quando eu fui para o seminário, eu tinha um computadorzinho lá em minha cidade. Eu disse, eu não vou levar esse computador, está muito velho, minha filha já tinha arrebentado ele todinho, pegava aqueles pincéis de coisa e pintou a carcaça do... Era aquele computador de mesa, né, que ficava a CPU embaixo e o monitor em cima. Falei, eu não vou levar. Os primeiros meses do seminário foram terríveis, porque eu tinha aula a manhã inteira, voltava para casa, almoçava, e à tarde eu voltava para a biblioteca do seminário, para poder ler os livros, para fazer resumo, análise crítica, resenha e daí por diante, as atividades que eu tinha que cumprir. E voltava para casa, no finalzinho da tarde, lia e fazia as anotações manualmente, pegava folhas, escrevendo a caneta, para ganhar tempo. Vinha para casa no final do dia e voltava para o seminário à noite, para onde eu ia para a sala do Grêmio, que é a sala de computação. E aí eu ia digitar, porque eu não tinha computador em casa. Resumindo. Conversando com alguns colegas,
Aí conversei com a igreja, a minha igreja de origem, que me enviou para o seminário. Eu disse, olha, irmãos, eu estou querendo comprar um computador. Quanto é que você quer para comprar? Aí eu acho um computador básico mesmo, na época, R$600, R$700. Aí a igreja me encaminhou o valor. Para comprar um computador basicão mesmo. De grande, né? Monitor aqui, CPU embaixo. Um colega, vizinho, ouviu que eu estava querendo comprar um computador. Ele tinha um notebook seminovo. Ele disse, Luciano, esse computador na época valia R$1.300. Era um Acer, um computador bom, muito bom mesmo. Ele falou, eu lhe vendo o computador. Eu falei, eu só tenho R$700. Ele falou, eu lhe vendo. Me vendeu o computador por R$700. E nós estávamos orando, eu, minha esposa. Por conta dessa dificuldade, eu passava o dia inteiro fora de casa. Ia de manhã para o seminário, à tarde para a biblioteca para fazer manualmente, e à noite ia para o seminário de novo para escrever, para digitar. Isso é terrível, o dia todo fora de casa, com 2 filhos. Deus ouviu a nossa oração. Eu não posso pegar essa minha experiência e colocá-la como norma. Esse é o problema que eu vejo às vezes. Eu não tenho dúvida que Deus ouviu a minha oração. Eu posso dizer que sempre que alguém está numa necessidade dessa, ele vai ouvir a oração? Não, não posso. Posso dizer que Deus sempre ouve a nossa oração conforme o nosso gosto? Não. Esse é o problema das experiências pessoais. Entre as experiências pessoais subjetivas e a Escritura que é objetiva, eu fico com a Escritura. Ok? Vamos para frente? Vamos lá. O conceito de perspectiva profética. Os profetas sabiam todos os detalhes das profecias? Eles sabiam minúcias? Se aquilo ia se cumprir numa só etapa, em várias etapas? Perspectiva profética é o conceito que indica que os profetas sabiam o que estavam profetizando, mas não conheciam todos os detalhes. O profeta Amós, e eu menciono aqui, ele fala, por exemplo, do dia do Senhor. Quando Amós diz que Deus tem um dia reservado em que ele traria juízo sobre os ímpios, inclusive do meio do seu povo, e que traria bênçãos, felicidade para o restante do seu povo, a pergunta é, Amós tinha consciência de que essa profecia se cumpriria de uma vez só, se cumpriria de maneira progressiva, teria múltiplos cumprimentos? Ele tinha essa consciência? Perspectiva profética nos ajuda a entender isso. E aí eu trouxe um gráfico que eu gostaria de mostrar para os irmãos. O que é que vocês veem aqui? Um objeto visto de 2 perspectivas diferentes. Você tem aqui esse objeto visto de maneira frontal. Então, para você, quando você olha de maneira frontal, o que é que você vê? Você vê uma peça só, 2 círculos, né? Um maior e o outro menor. Parece que eles estão juntos, né? Um dentro do outro, junto. Mas você se distancia do objeto e você vê ele de outra perspectiva, de lado. E aí você observa que esse objeto aqui é esse mesmo, visto lateralmente. Então, dá para você perceber que um é menor do que o outro, aqui também dá, mas não dá para você perceber que eles estão em níveis diferentes. Um está mais próximo do objeto do observador e o outro está mais distante do observador. É isso que é a perspectiva profética. Quando os profetas do Antigo Testamento falavam, por exemplo, do dia do Senhor, eles viam dessa forma. Eles não tinham consciência dos detalhes de como esses dias, ou esse dia, aconteceria. Então nós temos, por exemplo, no livro de Amós, a profecia a respeito desse dia do Senhor. Esse dia do Senhor se cumpriu parcialmente, por exemplo, quando a Assíria invadiu o reino do norte em 722 e destruiu aquele país. E levou os cativos para a Síria. Ali foi um cumprimento do dia do Senhor. Há uma fase de cumprimento ali, porque Deus de fato exerceu juízo sobre o seu povo ali e sobre os ímpios. E trouxe, de alguma forma ele tinha os remanescentes no meio do seu povo.
Então ali há uma aplicação do juízo de Deus. O dia do Senhor se cumpriu parcialmente também, cerca de 200 anos depois, em 586 aproximadamente, quando agora o reino do sul, Judá, foi invadido pelos caldeus, pelos babilônios, e foi massacrado, destruído. Mulheres mortas, crianças, a cidade destruída, queimada, o templo também destruído parcialmente. Então, o dia do Senhor se cumpriu, observe, parcialmente, em etapas. Mas nós entendemos que há um dia do Senhor escatológico. A vinda de Cristo. E aí, se você pegar a história da igreja, você vai pegar o período dos romanos, que também foi uma manifestação no ano 70 depois de Cristo, uma manifestação ali do juízo de Deus também, do dia da ira de Deus contra, inclusive, os judeus. Mas há um dia do Senhor escatológico. Então, perspectiva profética é isso. Quando os profetas olhavam para as suas profecias, eles viam um bloco único. Mas quando hoje nós olhamos, tendo em vista o sensus pleno, ou seja, o sentido pleno da Escritura, nós observamos que o dia do Senhor ele tem várias fases de cumprimento, mas aponta para um dia do Senhor escatológico. E aí eu gosto de uma ilustração. Quando você vai daqui para a Feira de Santana, quando você se aproxima de Tanquinho, e você olha à distância, você vê uma cadeia de montanhas, não é isso? E aí você vê à distância aquela cadeia de montanhas, você parece um bloco único de rochas, com colorações diferentes. Mas na medida em que você se aproxima de Tanquinho, você percebe que na verdade se trata de uma cadeia de montanhas separadas por quilômetros uma da outra. Ou seja, você se aproximou do evento, então você teve uma perspectiva diferente, uma compreensão diferente daquele mesmo fenômeno, que se mostrou para você à distância. Quando você vem aqui de Capim Grosso para Jacobina, chegando ali no alto do paraíso, você olha para Jacobina, você vê uma cadeia de montanhas também, blocos, parece um bloco único de montanhas. Mas quando você se aproxima de Jacobina, você percebe que tem essa montanha aqui do Jaraguá, é o Jaraguá, né? Tem essa outra aqui do Cruzeiro, aí você olha mais para cima, tem aquela outra lá de cima da subida lá, como é o Tombador. Ou seja, você tinha uma perspectiva da cadeia de montanhas, à distância. Mas quando você se aproxima, você tem uma outra perspectiva. Os profetas, eles olhavam assim. Hoje, nós olhamos assim, porque há múltiplos cumprimentos. Isso se aplica ao dia do Senhor e se aplica a outras profecias também. Tá? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida? Vamos correr? Introdução aos livros proféticos. Agora a gente vai entrar na parte de introdução. Sabemos que a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A Torá, Nevim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Essas 3 divisões. A nossa Bíblia, ela divide os profetas em 2 grupos. Profetas maiores e profetas menores. A qualificação de maior e menor não tem nada a ver com importância, com relevância, nada disso. Diz respeito apenas ao material literário deixado por eles. Os profetas maiores escreveram mais. Você pega, por exemplo, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, de Ezequiel, são porções enormes. Então, maior aí tem a ver com o material literário, a quantidade disponível. Menores, da mesma forma, eles escreveram menos. Você pega os profetas menores, por exemplo, tem livro que tem um capítulo. Então, é nesse sentido que a gente deve entender os profetas, a classificação de maiores e menores. Pode passar mais um. Eu trouxe aqui um gráfico, daí vai ser difícil vocês verem, porque está grande, muito pequeno. Nós temos aqui a ordem cronológica e data aproximada em que viveram esses profetas aqui está junto, maiores e menores. As referências bíblicas que apontam para esse período profético que eles exerceram, e os reis que estavam
no exercício dos seus mandatos, quando esses profetas exerceram os seus chamados. Essa apostila já está no grupo, né? Tá, né, pastor? Vocês terão disponibilidade aí, terão o material todo em PDF. Então, depois vocês deem uma olhada com mais detalhe aí. Eu acho importante, assim, já passaram por isso? Você está falando sobre alguém, sobre um personagem, e você não tem a mínima noção de que em período histórico ele se encaixa? É ruim, né? Você fica voando. Então, quando você consegue localizar o assunto no seu período histórico, isso dá a você uma capacidade de ver mais amplamente. Olha, isso aqui veio antes, isso aqui veio depois. Quando ele estava profetizando, aconteceu isso e isso. Tal rei fez isso, fez aquilo outro. É importante ter essa visão panorâmica do período histórico. Vamos então começar? Sim. Uma interrogação. É porque não há certeza disso? Algumas informações, por exemplo, a gente colocou aqui, ó, a gente não, o autor dessa, era até para ter lançado aqui o crédito, né, na perspectiva profética tem, que eu tirei aquela imagem do livro Entendes o que Lês, mas esse aqui é de Champlin, de Norman Champlin, eu era para ter lançado aqui o crédito e acabei me passando. Então, se vocês observarem aqui, tem data aproximada. Qual é o problema com as informações históricas desse período aí? Não temos muitos detalhes. Você apenas faz... há alguns desses profetas que tem como você cravar, né? Porque até dentro do próprio livro há informações que lhe dão essa segurança de afirmar. Mas a maioria não. É por isso que está aqui com a interrogação. Tá? Não entendi. Seria Joás ou Jeroboão ou alguma coisa assim? Não sei, eu não pesquisei essa informação. Tem alguma informação aí nele? Não, né? Não sei. Não sei te informar. Tá? Aqui, essa tabela apresenta esses profetas de maneira cronológica. Eles não estão dispostos de maneira cronológica na nossa Bíblia, mas de maneira lógica, temática. Então, nós colocamos aqui de maneira cronológica, tá? Fizemos a exposição de maneira cronológica. Joel, que é o primeiro aí. 837 a 800 antes de Cristo aproximadamente. Nós sabemos muito pouco a respeito de Joel. E aí, como o Champlin afirma, as próprias tradições não nos ajudam muito. Ele está pensando aqui nas tradições rabínicas, os escritos, né, os estudiosos do mundo antigo. Não nos ajudam muito a compreender acerca de Joel. Ele vivia em Judá, e aí de onde é que se tiram essas inferências? Do próprio texto, porque ele faz menção ao templo em várias passagens. Então, ele faz menção como se ele de fato estivesse vivendo ali naquele contexto. Então, se supõe que ele vivia em Judá. Ele pertencia ao reino do sul, né? E viveu naquele lugar. A data do seu ministério não pode ser determinada com exatidão. A maioria dos estudiosos situam aí por volta do ano 800 antes de Cristo. Nesse caso, pode passar mais um? Ele seria contemporâneo de Uzias, do profeta Amós e de Isaías. Ele viveu ali num período muito próximo, muito parecido. Agora, uma coisa importante. Os irmãos devem ter em mente, quando a gente está falando desses profetas, a gente deve ter em mente que Israel já estava dividido. Depois da morte de Salomão, Roboão, o seu filho, assumiu o trono, e aí os irmãos se lembram daquelas demandas que os israelitas levaram. Olha, nós estamos sendo explorados por impostos, diminui o peso dos tributos sobre nós, e nós nos submeteremos a você. E aí Roboão, ele reúne os anciãos, que haviam aconselhado, inclusive o seu pai, e eles disseram, olha, é justo o que o povo está pedindo. Faz o que o povo está pedindo e esse povo vai se submeter a você aí até você morrer. Ele, não contente,
procurou os jovens que haviam crescido com ele, para se aconselhar com eles. E aí os jovens disseram, pese mais ainda. Diga, o seu dedo mindinho, é o peso da cintura do seu pai. Você vai ser mais pesado ainda. Pode pisar o pé nesse povo. E aí a gente sabe que houve uma ruptura, uma divisão. As tribos do norte se submeteram a Jeroboão e as tribos do sul ficaram com Roboão. Então, quando a gente pensa nesses profetas, há profetas que estão profetizando para o norte e outros que estão profetizando no sul. E eles, em alguns momentos, a história deles se cruza. Eles estão profetizando no mesmo período. Tá? Então, tenham isso em mente. Propósito e teologia. Mostrar que Deus usa as crises para desenvolver em seu povo a consciência de dependência dele e necessidade de renovação espiritual. Deus usa as crises para disciplinar o seu povo, para trazer o seu povo para mais perto dele. E mais do que isso, desenvolver no povo a necessidade, a consciência do arrependimento. Vocês já observaram que muitas vezes nós só nos despertamos para a necessidade do arrependimento quando a coisa aperta? Nós somos assim, não somos muito diferentes de Israel. O profeta Joel especificamente, ele foi chamado exatamente para isso, mostrar para o povo, vocês precisam depender de Deus, vocês precisam desenvolver a consciência de arrependimento, de confissão de pecados. Deus é bom e misericordioso, seu desejo é perdoar o seu povo e derramar sobre o seu povo o seu Santo Espírito. Então, esse é o primeiro ponto aqui, primeiro propósito. Deus usa as crises para desenvolver a consciência de dependência em seu povo, dependência dele. Segundo, há uma promessa preciosa no livro de Joel, no capítulo 2, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo. E nesse sentido, Joel é interessante porque qual era o entendimento dos judeus? Que Deus só se relacionava com eles e que, portanto, todas as bênçãos pactuais se aplicavam apenas a eles. Mas nós vemos na profecia de Joel, no capítulo 2, que Deus derrama o seu Espírito não só sobre os judeus. Vocês lembram de Atos 2? Quando essa profecia se cumpre? O que é que Pedro diz? Ele diz, o que está acontecendo aqui é para que se cumpra a profecia de Joel. E aí ele cita literalmente a profecia de Joel. Quem estava presente em Jerusalém quando o Espírito Santo foi derramado? O texto cita ali 7 nações. 7 nações. Ou seja, Deus reforçou para o povo que o seu relacionamento, a sua aliança, não era exclusiva com Israel. O judeu não era exclusivo. E isso não é algo novo. Quando Deus chama Abraão, ele diz, em ti, capítulo 8 e 12 de Gênesis, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Joel volta-se para o povo da sua época e diz, nos últimos dias, Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. E aí nós entendemos que os últimos dias, eles foram inaugurados na vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus. Ali inauguraram-se os últimos dias. E nós estamos vivendo esse período, até o último dia, quando o Senhor se manifestará em glória para trazer a salvação definitiva para o seu povo e também para julgar e condenar os ímpios. Nesse sentido, meus irmãos, o profeta Oséias, o Joel, ele desempenha um papel importantíssimo. Porque ele, mais uma vez, ao mostrar a promessa do derramamento do Espírito Santo, mostra que como a graça de Deus é ampla nesse sentido. E chegou até nós. Porque nós também recebemos o Espírito Santo. Se a gente fosse pensar pelo lado do bairrismo, o Espírito Santo não caberia a nós, apenas aos judeus. E lembrem-se que os judeus nos primeiros séculos, eles tinham esse entendimento.
É tanto que quando o Espírito Santo caiu sobre os gentios, eles ficaram horrorizados. É tanto que Deus manda Pedro ir à casa de Cornélio. Na noite anterior ele tem uma visão, um lençol estendido no céu, cheio de animais, e aí uma voz, mata e come. E Pedro, como judeuzão que era, diz, na minha boca, provavelmente entre aqueles animais, haviam aqueles que eram considerados imundos segundo a lei do Antigo Testamento. Deus diz, na minha boca não entra coisa imunda. E aí Deus diz, não considere imundo o que eu santifiquei. E aí no outro dia, Pedro vai à casa de Cornélio. E ali, enquanto Pedro orava, o Espírito Santo caiu sobre ele, sobre a sua família. E Pedro ficou horrorizado. Ou seja, o profeta Joel, ele mostra essa graça de Deus sendo ampliada para alcançar vários. Do Espírito Santo, nesse encontro de Pedro com outras pessoas, se baseia também nessa profecia de Joel? Sim, porque o texto, a profecia de Joel, vamos ler o texto, diz que Deus derramaria sobre toda a carne, né? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, tá? Porque aqui dá pano de manga das questões de manifestações espirituais. Mas eu vou me ater apenas à questão da profecia em si, capítulo 2, versos 28 e 29. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Eu estou lendo a NVI. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Observe, derramarei sobre todos os povos. Então, Cornélio era um gentio, ele não era judeu. E vejam que essa visita de Pedro a Cornélio, ela acontece pós-Pentecostes. Então, o Pentecostes se cumpre, o Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel, e Pedro, quem faz essa referência é o próprio Pedro, inspirado por Deus. Se Pedro não tivesse feito essa referência, a gente podia até questionar, será que aquele derramamento do Espírito Santo, de fato é o cumprimento da profecia de Joel? Mas é Pedro quem faz isso. Lucas que faz isso, né, no registro de Pedro. Diz, olha, está acontecendo aqui é para se cumprir o que diz o profeta Joel. Atos capítulo 2. Então, depois que o Espírito Santo é derramado ali em Pentecostes, sobre aquelas nações que estão representadas ali, o Evangelho começa a se expandir e alcançar outros lugares. Então, alcança Cornélio, alcança o apóstolo Paulo. Posteriormente, no capítulo 16 de Atos, ele avança um pouco mais. Então, é o cumprimento desse derramamento do Espírito Santo. Ou seja, não ficou circunscrito à igreja de Jerusalém, ao povo em Jerusalém, mas agora esse negócio está crescendo, está se expandindo, alcançando outras pessoas. Então, entendo, e o próprio Pedro que faz essa interpretação, que ali é Deus derramando sobre todos os povos o seu Espírito. Tá? Terceiro, descreve como o propósitos e as obras de Deus acompanham e influenciam os processos históricos no mundo. Apresenta uma visão teísta da história, em contraste com a posição deísta. Quais são o que diz essas duas visões de mundo? A posição teísta é a que nós adotamos. Ela parte do entendimento, e depois sugestão, O Universo ao Lado, de James Silence. Leiam se vocês puderem adquirir esse livro, é muito bom. Esse livro trata sobre as 7 cosmovisões que dominam o mundo. A cosmovisão teísta, a cosmovisão deísta, que eu vou falar sobre ela daqui a pouco, a cosmovisão naturalista, que é a que impera nos nossos dias, naturalista, materialista, que diz que toda a realidade que existe é a que nós podemos ver, tocar e sentir. Não existe nada transcendente. Isso permeia a academia, isso permeia a ciência, ou seja, a ciência naturalista. E são 7. Então, o que é que a visão teísta, a cosmovisão teísta ensina? Que Deus criou esse universo como um sistema aberto. Ou seja, Ele criou e Ele mesmo interfere no sistema quando Ele assim o quer.
Então Deus criou esse mundo e deixou que ele seja governado pelas leis naturais que ele mesmo criou, as leis da física, da matemática, da química, que ele mesmo criou. Mas ele mesmo pode quebrar essas leis. Ele pode contrariar essas leis. E a isso nós chamamos de milagres. Deus opera milagres. Por exemplo, imagina alguém enfermo e do ponto de vista da medicina, aquela pessoa não tem mais jeito. Ou seja, os médicos, olha, não, aqui todos os recursos que nós tínhamos já usamos, não tem mais jeito. E a pessoa ora, a igreja ora, e Deus vai lá e pam, cura a pessoa. Isso é uma interferência de Deus, uma intervenção de Deus na linguagem de Francis Schaeffer, no livro O Deus que Intervém, que significa dizer que Deus, ele intervém nesse sistema que ele mesmo criou. E ele eventualmente pode contrariar ou pode agir de modo diferente do esperado. Isso é um sistema teísta, ou seja, Deus, ele influencia os processos históricos. Ele interage com a história, ele conduz a história. Nesse sentido, isso é confortador. Porque a gente olha para esse mundo e a gente diz assim, onde é que ele vai parar? Mas ao mesmo tempo, quando a gente descansa o coração nessa certeza, a gente diz, eu posso não entender o agir de Deus, o modo como ele está conduzindo a história, mas eu sei de uma coisa, ele está no controle. Isso é o sistema teísta. O sistema deísta é um sistema de pensamento, é uma cosmovisão que admite a existência de um Deus, que ele é o criador de todas as coisas. Nesse sentido, ela se parece muito com a cosmovisão teísta, com um detalhe, ele criou esse mundo num universo, num sistema fechado. Ou seja, tudo o que acontece, acontece na esfera natural. Não existe nenhuma interferência extraordinária de fora para dentro desse sistema que nós estamos vivendo. Quando eu falo sistema, estou falando do mundo, tá? A criação como um todo. Então, essa é uma cosmovisão deísta. Imagina você olhar para a história e você dizer assim, não, tudo o que aconteceu foi por conta da maldade dos homens, foi porque a história tinha que ser conduzida assim mesmo, quando há uma crise. Essa pandemia, Deus não tem nada a ver com isso. Em algum momento ia ter que surgir uma pandemia. A violência, impérios que se sucedem um ao outro. Deus não tem nada a ver com isso. É assim que pensa o deísta. Deus existe, mas ele não interage, ele não intervém na criação. Joel nos mostra que não, que Deus tem propósitos e que ele eventualmente pode intervir quando for da sua vontade nesse sistema que não é autônomo, esse sistema que foi criado por ele mesmo. Segundo profeta, Jonas. Deixa eu ver se eu estou... Acho que é Jonas. Jonas, 825, 782 antes de Cristo, aproximadamente. Então nós já temos aqui qual é o teu nome? Ellen. Nós já temos aqui, Ellen, uma informação interessante, que Jonas ele viveu durante o período de Jeroboão II, rei de Israel. Tá? De acordo com o 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, ele profetizou a recuperação das possessões perdidas de Israel na fronteira com a Síria por volta do ano 825 a 782. Vou pedir a alguém que leia, por favor, 2 Reis 14, 25, essa passagem. Segundo Reis, capítulo 14, versículo 25. Então observe, foi ele que restabeleceu
as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar do Arabá. Ou seja, ele profetizou que Deus iria restituir, recuperar para o seu povo essas possessões que haviam sido perdidas. O propósito da história, e aqui é um foco interessante da profecia de Jonas, que é discutir a atitude de Deus com povos não judeus. Como Deus se relaciona com povos não judeus? Isso é importante. Porque havia um preconceito, um certo preconceito dos judeus para com outros povos, se sentiam exclusivos. E é isso, meus irmãos, isso aconteceu quando a gente percebe os relatos da história no Novo Testamento. De alguma forma, os escritores sagrados, como por exemplo o apóstolo Paulo, ele está lidando com esse problema na igreja. Os judaizantes, na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, Paulo passa os primeiros capítulos mostrando ali essa rivalidade que havia entre judeus e gentios. Um se sentia melhor do que o outro. Obrigado. Os judeus se sentiam superiores porque Deus estabeleceu aliança com eles, primeiramente, entregou a sua lei. Os gentios, não, vocês ficaram com as promessas, e nós com o cumprimento dela, porque o Messias nasceu no nosso tempo. E aí Paulo chega no capítulo 3 e ele diz, todos pecaram, de modo que não existe justo nenhum, nem gentio, nem judeu. Então nós percebemos essa tensão que havia entre judeus e gentios. A história de Jonas é o exemplo disso. Deus manda ele ir a Nínive. Nínive era a capital da Síria, a Síria, tá? Porque nós temos um relato aí, Síria e Assíria. A Síria, com A, foi o império que destruiu o reino do norte em 722. Síria era um outro povo. Então, Nínive era a capital da Síria, que nessa época já oprimia Israel, cobrando impostos, taxas. E Deus manda Jonas para lá. Vá pregar em Nínive. E o texto diz que Jonas se dispôs. É interessante. Eu acho interessante esse jogo literário da narrativa de Jonas. Porque o texto diz assim, que Deus mandou Jonas ir, e aí o texto diz, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. É interessante, o texto parece dar uma pausa, ou seja, cria um clima ali para que a gente pense, não, Jonas foi, mas para fugir da presença. Ou seja, há uma disposição dele de fugir. Não foi algo trivial. Eu perdi o navio e aí tinha outro aqui, eu estava com vontade de viajar e aí eu fui para Tarsis. Não, foi algo deliberado, intencional. Há uma disposição de Jonas de fugir da presença de Deus, do chamado de Deus. Por quê? Porque para ele, aquele povo não era digno da misericórdia de Deus. O texto diz, sabendo que o Senhor é misericordioso e que perdoa o pecado, foi essa a motivação de Jonas para não ir. Porque ele sabia que Deus é perdoador e poderia perdoar o pecado dos ninivitas. Propósito e teologia. Deus é o governante e juiz universal, razão pela qual tem o direito de convocar qualquer nação ao arrependimento. Essa é uma ênfase que nós encontramos nos profetas, que é uma reafirmação da soberania de Deus. Não existe povo algum que não esteja debaixo da autoridade de Deus. Não existe. Inclusive os ninivitas, que pareciam uma nação, os assírios no caso, autônoma, uma nação autônoma, mas na verdade estava debaixo da autoridade de Deus. De modo que ele dizia assim, olha, venha para cá. Você esteve longe de mim durante todo esse tempo, mas agora, ninivitas, eu quero que vocês venham. Ele pode fazer isso. Segundo, Deus é o Salvador. Jonas foi enviado para a salvação de Nínive, não para pregar a destruição da cidade. Apesar dessa ser o interesse dele, ele gostaria de ver Nínive arrebentada. Esse era o desejo dele. E assim, Deus, manifesta o teu juízo sobre esse povo, porque esse povo tem nos oprimido. E Deus vai lá e perdoa.
Já passaram por essa experiência? De você ter um desentendimento com alguém e você não quer ver aquela pessoa nem bordada e pintada de ouro. E de repente Deus vai e converte aquela pessoa na sua igreja. Hã? Logo aquela. Boa, mais perto ainda. E Deus vai e converte aquela pessoa e traz para perto de você. Ou seja, Deus, o Senhor pode até, Senhor, eu admito, se eu pudesse converter, mas lá em outro lugar, Senhor, não perto de mim. Foi isso que Deus fez. Deus mandou Jonas para pregar a mensagem dele aos ninivitas, um povo que ele odiava. Lembra alguma coisa a vocês no Novo Testamento? Que Jesus falou? Foi por isso que ele fugiu. Havia uma rixa histórica ali. Sim, mas a questão dele não era nem essa. Nós observamos que a sua indisposição para ir não era nem um medo. Ele poderia, sim, ser morto, né? Mas a motivação dele não foi nem esta. A motivação dele era espiritual mesmo. Ele não queria que os ninivitas se arrependessem. A vontade de Jonas é que eles continuassem na prática do pecado para que a ira de Deus se derramasse sobre ele. Isso nos lembra, meus irmãos, do Novo Testamento. E Jonas, nesse sentido, ele é um antitipo de Cristo. No Antigo Testamento nós temos os tipos de Cristo, que a gente chama isso na teologia, na sistemática de tipologia. Mas nós temos os antitipos de Cristo. Nesse sentido, Jonas é um antitipo de Cristo. Porque, observe, Cristo foi enviado numa missão difícil para anunciar uma mensagem de restauração para pessoas que o odiavam, que o mataram, mas ele mesmo assim o foi. Ele, em algum momento do ministério dele, ele diz: Pai, a minha vontade é que o Senhor passe de mim esse cálice. Eu não quero morrer, humanamente falando, mas que a tua vontade seja feita. Eu vou até a cruz. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, observe que Jonas, nesse sentido, ele é um antitipo de Cristo. E nós, hoje, devemos nos conformar a quem? Jonas ou Cristo? Terceiro, o texto fala sobre o amor misericordioso de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 2. Se alguém encontrou mais rápido do que eu, pode ler. Diz assim: No caso, a gente só descobre nesse texto de Jonas que ele na verdade, ele fugiu, porque ele já tinha uma visão espiritual que aquele povo era inimigo e tal. Mas quando a gente começa a ler no início, dá a entender realmente que foi por medo que ele não foi lá. E aí o Senhor me traz uma revelação hoje, uma interpretação, e depois no final do texto, que se cumpre, que Deus ele perdoa aquele povo, manda jejuar tal, e depois Jonas se revolta contra Deus. Aí o Senhor só fala que realmente ele não foi no início, ele fugiu, porque aquele povo era inimigo e tal, e ele não queria pregar naquele lugar. Mas ele também pensava como ela falou, que ele estava com medo de morrer e tal. Vamos ver o que o texto bíblico diz? Capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o motivo da fuga dele. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Por quê? Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Esse é o motivo.
Não era o medo dele. Ele não queria ir porque ele sabia que aquele povo era inimigo dele e que Deus ia perdoar se ele pregasse o evangelho e Deus abrisse o coração do povo. Esse é o motivo da fuga de Jonas. Eu não tenho dúvida de que ele poderia, sim, esse povo inimigo, quem sabe não vão armar uma cilada contra mim, mas a motivação não foi essa. O motivo da fuga é: tu és misericordioso, que diz que vai punir e depois se arrepende. E aí ele usa uma expressão aí que nós chamamos de antropopatismo, que são sentimentos humanos atribuídos a Deus para tentar explicar uma situação que nós não conseguimos compreender. Por exemplo, será que Deus se arrepende? Não, Deus não muda de ideia. O que ele está querendo expressar a misericórdia de Deus. Então ele coloca em linguagem humana. Isso é antropopatismo. É quando você atribui sentimentos humanos a Deus. Deus não se arrepende. Mas como é que eu vou expressar a atitude de Deus de perdoar Nínive? Arrependimento. Ele disse que ia punir e não puniu. Quando a gente muda de ideia, o que é que a gente faz? A gente se arrepende, a gente volta atrás. Só que eu não tenho uma forma de descrever como isso acontece em Deus. Então eu uso uma linguagem humana, que a gente chama de antropopatismo. O mesmo se aplica quando a gente usa formas humanas para falar de Deus, o agir de Deus. A mão de Deus, os pés de Deus, isso é antropomorfismo. São formas humanas atribuídas a Deus para tentar explicar o modo dele agir. Sim, meu irmão. É correto afirmar ou pensar que o verdadeiro propósito de Deus nem seria a questão de conversão de Nínive, mas a questão de trabalhar esse preconceito no coração de Jonas? De que outro povo pode ouvir a mensagem de arrependimento e se converter naquele momento? Sim, sim. Mas veja, eu coloco isso como um fator secundário. Porque o fator motivador primário é a misericórdia de Deus. É claro que com isso ele queria mostrar para o próprio Jonas que aquele povo que ele tratava com desprezo, por conta da relação de povo, né, a relação como povo ser conturbada, aquele povo também era alvo do amor de Deus. Vamos aplicar isso, meus irmãos? Quem é o grupo, ou qual é o grupo que tem sido hostil a Cristo hoje? Grupo da nossa sociedade. Eles. Quem mais? Os incrédulos em geral, né? Os incrédulos em geral. Especialmente quando a gente pensa no campo, ideológico, pessoas que divergem de nós de maneira muito dura. Será que nós, como servos de Deus, olhando para Jonas, que a gente olha assim e diz, que homem duro, coração duro. Será que nós hoje, com todo o conhecimento e o sensus pleno que nós temos da Escritura, o sentido pleno que nós temos dela, será que a gente consegue furar essa barreira com facilidade e nos aproximarmos daqueles dos quais divergimos de coração tranquilo, dizendo assim, eu vou com alegria no coração falar de Jesus para aquela pessoa. E eu vou, por meio do relacionamento, tentar levar essa pessoa a Cristo. Será que a gente faz isso de maneira assim, tão voluntariosa? Dificilmente. Então, Jonas, de alguma forma, se ele é um antitipo de Cristo, de alguma forma ele tipifica a nós. Ele tipifica a nós. Que não poucas as vezes temos dificuldade de mostrar o amor misericordioso de Deus. A gente tem muita facilidade de falar da ira justa de Deus. Mas da necessidade de arrependimento, que havendo arrependimento Deus perdoa, a gente às vezes tem dificuldade disso. Eu digo que justiça e misericórdia em nós nunca estão em perfeito equilíbrio. Ou nós somos excessivamente duros, damos tanta ênfase à letra da lei, né? Ou somos lenientes demais. Falamos tanto de misericórdia que nos esquecemos da lei, da justiça, da equidade e da severidade. Em Deus, estas coisas estão em perfeito equilíbrio. Deus é justo e misericordioso. Ele é misericordioso,
mas Ele é justo. Eu estou falando no âmbito das nossas relações interpessoais. Né? Eu estou pensando especialmente em questão de igreja. Eu estou pensando, meus irmãos, como nós tratamos, né, os nossos irmãos dentro das nossas igrejas. É nesse sentido que eu estou pensando. Tomando como pano de fundo essa história de João. Pedro também passou por isso, né? Porque quando o senhor falou a questão da pregação aos gentios, havia uma resistência, mesmo ele que já havia entendido de forma visível a misericórdia de Cristo, já tinha sido alcançado por essa misericórdia, pregou lá em Atos, cheio do Espírito, mas ele, até chegar ao momento da figura de Cornélio, ele tinha resistência, e quando ele voltou para Jerusalém para prestar o relatório para os irmãos tinham resistência. Ele precisou prestar um relatório provando que o Espírito desceu e era uma prova cabal de que Deus estava querendo alcançá-los. Então, no meio dos judeus recém-inaugurada a igreja, ainda havia isso também, né? Sim. Agora, é interessante como Deus faz as coisas, né? Quem é que Deus envia para o concílio de Jerusalém? Nós presbiterianos dizemos que ali foi o primeiro supremo concílio da igreja cristã. Os batistas vão dizer que foi a primeira convenção. Quem é que Deus manda para o concílio de Jerusalém, para autenticar a experiência dos gentios com o Espírito Santo? Pedro. Quem era Pedro? Judeu, apóstolo. Se fosse um gentio, você está puxando sardinha para o lado deles. Essa experiência aí não comprova nada não. Mas Deus manda Pedro. É impressionante isso. É um detalhe da narrativa que às vezes nos escapa. Deus manda Pedro, um judeu, e que andou com o Senhor. Ou seja, o testemunho de Pedro tinha um peso muito grande. Porque, humanamente falando, ele tinha todos os motivos para dizer, não, os gentios não fazem parte do nosso grupo. Então, o peso do testemunho de Pedro ali é muito interessante no Supremo Concílio de Jerusalém. Sim, meu irmão. Sim. Teria morrido e teria ficado dentro do peixe e morto, teria ressuscitado, fazendo referência a Cristo. O senhor? Sim, foi bem observado, porque eu fiquei só do lado do antitipo. A própria Escritura diz, né, quando Paulo fala, ele diz, assim como a Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre, eu acho que é o próprio Jesus quem fala isso, Jesus, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, é necessário que o Filho do Homem vá ao ventre da terra, em 3 dias ele ressuscitará. Não acredito que ele morreu, até porque o texto mostra ali a própria oração dele. Ele fala, por exemplo, eu imagino ali as algas no ventre do peixe passando sobre a sua cabeça, né? Ele coloca muitos detalhes ali para alguém e a própria Bíblia não menciona isso, então não acredito que ele tenha morrido, mas a sua experiência de ficar 3 dias lá se assemelha. Nesse sentido, ele é um tipo de Cristo, posterior àquele primeiro momento de resistência. Inclusive, ele vai depois ainda reclamando e tal, mas ele vai. Então, ele sim é um tipo de Cristo nesse sentido, porque a sua experiência, né, de ir ao ventre do peixe, o próprio Jesus usa como uma analogia do que aconteceria com ele. Né? Foi muito bem observado para não ficar aquela ideia de que um profeta que é um antitipo de Cristo está aqui, então o seu ministério, de fato, sim, posteriormente, apresenta para nós essa característica. E aí eu coloco aqui, no último ponto aqui, a motivação missionária. A gente vai dar alguma intervalozinho? A gente termina aqui Jonas, e aí dá um intervalo e depois eu volto com o próximo profeta. Então, considerando esses movimentos de Jonas, de ir a Nínive, de mostrar sua reticência em ir àquele lugar, o livro de Jonas, de alguma forma, ele serve de orientação para nós no que diz respeito à questão missionária.
Primeiro, Deus nos manda ir. Às vezes, Deus nos manda ir para lugares que nós não queremos ir. Para evangelizar pessoas que nós não queríamos evangelizar. Mas que ainda assim Deus nos manda ir. O livro de Jonas, nesse sentido, ele pode ser usado também na área de missiologia, para você falar dos desafios missionários da igreja, a necessidade da evangelização, de que Deus pode salvar pessoas inusitadas, que nós não gostaríamos, humanamente falando, talvez vê-las junto de nós. A eficácia da mensagem, no caso do Evangelho, sobrepõe a nossa habilidade, até a nossa... Porque às vezes a gente entende que para fazer missões a gente tem que ter aquele misticismo apaixonado, que a gente tem que ir de forma assim, muito apaixonada, chorando todo dia pelos pecadores, falando do texto de Moisés, risca o meu nome, se não quiser salvar eles e tal. Sim. E aí esse livro também nos mostra que a eficácia da mensagem, não do interlocutor, daquele que fala. Porque às vezes a gente acha que muito depende de nós, no sentido da forma que a gente vai apresentar. E a mensagem por si só, ela tem a sua eficácia. Jonas pregou desmotivado, querendo que a mensagem surtisse o efeito contrário, que era de juízo. Se fala muito da questão do percurso dele, né? O percurso que ele fez em um dia. Normalmente se gastaria 4 dias, e ele fez em um dia, mostrando que ele pregou rapidinho. Mas a mensagem teve eficácia porque foi conduzida por Deus. Então, na parte de missiologia também nos fala da eficácia do Evangelho. Sim. Muito bem. Olha, se você for abrir assim para a quantidade de lições que a gente pode tirar, mas muito bem observado, pastor. Por que vocês acham que Jonas pregou como? Jonas pregou empolgado? Nada. Né? Ele queria produzir um efeito. Ele queria produzir um efeito dele. E o efeito era condenação. Só que Deus, graciosamente, Ele usa até o próprio desânimo de Jonas para produzir um efeito adverso, né, daquele que Ele queria. Eu entendo que isso é consolador para nós. Porque quantas vezes a gente prega o Evangelho e a gente diz, meu Deus, que lugar difícil, que pessoa do coração duro. E a gente cria artifícios, e a gente faz isso, faz aquilo outro. E aí a gente chega à conclusão de que não depende da gente. Quantas pessoas que já pregaram o Evangelho, e aí procuraram meios sofisticados de fazer isso, procuraram estratégias. Aí, de repente, alguém passa na estrada e lê uma placa, um versículo bíblico lá. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. E o cara passa a viagem toda com aquilo ali, o Espírito Santo incomodando ele, só porque leu aquela placa. E não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele vai com aquilo ali remoendo no coração, e aí Deus vai e converte. De algum modo, Deus humilha a nós, pregadores e crentes. Porque imagina a gente pregando ali para um parente descrente, e aí depois, na roda de conversa, diz, foi convertido com a minha pregação aí. Ó. Deus às vezes nos humilha. Né? Foi o que aconteceu com Jonas. Ele pegou querendo um efeito e Deus usou exatamente no sentido contrário. Ok? Vamos dar uma parada por aqui? Aí dá quantos minutos, pastor? 10 minutos? 15 minutos. 15 minutos a gente volta para vocês dar uma esticada, beber uma água.